Estudo da Torá. Livro Atos dos Emissários. Capítulo 5. Em toda a história terrestre sempre tivemos o desprazer de notar que Hassatã tem empenhado grande esforço para afastar o homem dos desígnios de Elohim. Para tanto, parece que cada vez que o Eterno levanta um grupo de pessoas, dentre eles há aqueles que, mesmo contra a sua vontade, acabam por seguir o mesmo percurso dos Hatzadikins, ou dos justos, e assim deturpam o plano original dos planos do Eterno. Foi assim com Caim, também com a mulher de Ló, com o próprio povo que saíra da terra do Egito, e agora tudo parecia restabelecido. Toda a ordem do povo de Elohim estava refeita, e agora, porém, o povo tinha uma missão. E esta não era sair vagando pelo deserto em busca da terra prometida, mas agora trazer outros povos para que com eles pudessem compartilhar das promessas e maravilhas de Elohim através de seu Santo Filho. Finalmente, a Embaixada Celestial estava a funcionar aqui na Terra. Sua localização? Jerusalém. Seus embaixadores? Todos aqueles que guardavam a Torá e o testemunho de Yeshua HaMashiach, porém o incansável inimigo do Eterno e de tudo que foi por ele criado. Mais uma vez tenta deturpar logo ao início qual era o verdadeiro ideal daquele humilde, porém poderoso povo. É então que um homem chamado Hananias entra em cena. Ora, era ele recém-converso àquele grupo messiânico, e assim, como todos faziam, ele também decidira vender tudo quanto possuía e dividir com seus patrícios. Porém, ao vender as suas propriedades, decidira ele juntamente com a sua esposa, Shafirá, que não dividiriam tudo, mas somente uma parte, e outra iriam reter para si mesmos. Ora, não há e nunca teve qualquer tipo de problema em angariar para si bens próprios. É da vontade de nosso Adonai que nós mesmos sejamos prósperos e tenhamos riquezas. Mas não devemos tratá-las como objetivo de vida e sim como consequência. Se conquistarmos, bem está. Se não, bem também. Mas não devemos, sob hipótese nenhuma, afrontar o conhecimento supremo do nosso Criador. Ao escondermos intencionalmente qualquer feito, conquista ou até mesmo erro de nosso Adonai, estamos dizendo-lhe abertamente que ele não possui o poder da onisciência. E assim estamos, portanto, duvidando de nosso Adonai, e assim, portanto, podemos sofrer consequências por estes atos. E exatamente assim se fez com este casal. Ao entregar os ganhos de suas vendas aos pés de Kefá, ele não entregou o valor todo correspondente sobre os seus negócios, mas somente uma parte. Ao contrário do que se possa parecer, não devemos deturpar esta cena. E Yeshua nunca disse que devemos ser escravos de outros seres humanos, mas sim devemos servi-los. E aqui ninguém era escravo de Kefá. E não foi esse o motivo que incutiu em tamanho e severo castigo ao entrar na presença de Kefá. Como que instantaneamente aquele que tudo vê, inspira e avisa ao emissário que aquele homem estava cometendo uma falha. Ouvira ele a Satanás, e assim sendo, fora tomado pela avareza, e assim sendo, cometer o pecado de tentar enganar a Elohim, como o próprio discípulo disse, não haveria nenhum mal em guardar para si mesmo o ganho de tal transação. Afinal, as posses eram deles, e portanto o lucro também. Mas porque sem motivo mentir a Elohim, este pagou com a própria vida e caiu morto em frente a Carral. Não havia mais tempo para perder com os mesmos erros, com as mesmas falhas. Nosso Adonai é tardio em irar-se e pronto em ser misericordioso, porém não deixa de ser soberano em suas ações. E aqui ela se mostrou, e assim se fez. Ao retirarem o homem da presença da Carral, 3 horas depois, sua esposa entra na Carral e, não sabendo do ocorrido, vai falar com Kefá, e este lhe questiona sobre o assunto em questão, ao passo que ela mesma também dá a ele as mesmas informações que seu marido havia passado pouco tempo atrás. Com grande tristeza, Kefá lhe questiona sobre o porquê de ela agir da mesma maneira que seu esposo havia agido. E assim ela também sucumbe, e ali cai, morta. Ora,
Todos da Carral, ao verem e ouvirem sobre esse assunto, todos ficaram deveras apavorados. Assim como esses fatos deixavam muitos com um certo medo, e por isso alguns não se achegavam ao grupo, mesmo assim o grupo não parava de crescer. Todos os dias este grupo se reunia debaixo da marquise de Shlomo, e ali auxiliavam a todos os que vinham em busca de conforto, cura e ensinamento. Tamanha a virtude posta sobre os emissários, que ao andarem pelas ruas, muitos moradores de Jerusalém deixavam seus enfermos deitados em macas, na beira das ruas, para que somente a sombra de Kefá, ao passar, os curasse. Ora, não fora essa promessa feita por Yeshua a todos os seus tamidins? Se acreditardes e seguires os meus mandamentos, farão coisas como eu fiz e ainda maiores que estas. Agora se cumpria essa palavra, a palavra de Yeshua e também a vontade de Elohim. Mesmo com este grande poder outorgado a eles, nenhum dos emissários puxava para si qualquer vanglória ou sequer exigia qualquer tipo de reconhecimento, pois eles mesmos sabiam de onde vinha tamanho poder e quem os fazia poderosos, pois todas as coisas eram feitas para a honra e elevação e exaltação do nome de Hashem. Mas, como dissemos, assim que o Eterno abre as janelas dos céus para derramar as bênçãos 1000, temos que encarar a carranca do diabo. E assim se fez. Ao saber o que acontecera no templo, o Gadol Kohen e todos os seus companheiros, os saduceus, encheram-se de inveja. E assim sendo, pegaram os emissários à força e lançaram-os na prisão. E ali permaneceram até a noite, porém bem sabiam eles que tais coisas aconteceriam. Portanto, estivessem presos ou soltos, sabiam que a ordem de Yeshua, seu amado mestre, estava a se cumprir. Para tanto, em meio a louvores e canções no meio da noite, subitamente surge o Melahim de Adonai perante eles dentro da prisão, e com grande astúcia abre as celas. Mas os avisa para que voltassem ao templo e não parassem de anunciar a Devarim Raim, ou a mensagem da vida. Não precisava dar o comando novamente, pois mais do que depressa retornaram, e no dia seguinte estavam eles no templo novamente, dando continuadamente a instalação do reino dos céus. Nada os podia parar, era impossível. A carne e o sangue são passageiros, mas o ruar, o espírito, é infinito, e assim sendo, não se pode pará-lo. Estavam eles lá no templo ensinando, e de manhã, ao chegar o Kohen Gadol, percebeu toda aquela agitação e, estranhando o tal alvoroço, convocaram outra reunião com o conselho. Pois, burocratas como eram, não lhes restava outra saída. Chamaram também os carcereiros e ordenaram para que trouxessem aqueles emissários que foram presos um dia antes, para que fossem julgados. Porém, ao chegar na prisão, o carcereiro percebeu que algo não estava certo, pois os portões estavam fechados e todos os guardas estavam em seus postos. Mas faltava alguém. Sim, os emissários. Os emissários haviam saído de suas celas e, não sabendo como explicar, fugiram e não se tinham mais informações a respeito. Ao ouvir sobre esse acontecimento, o Kohen Gadol fica perplexo e não sabe o que fazer ou como agir. É neste momento que alguém entra esbaforido no conselho e, com os olhos arregalados, anuncia que aquele alvoroço visto pelo grupo, logo cedo, era ocasionado pelos emissários de Yeshua. Sim, os mesmos que deveriam estar presos, eram eles que estavam no pátio do templo. Então os guardas foram até eles e mandaram que os levassem até o conselho reunido. Mas não fizeram como sempre, os maltratando, pois tinham medo agora de serem apedrejados pelo povo. Entrando então no conselho, o Kohen Gadol lhe indaga se não haviam entendido a ordem, pois eles mandaram que não ensinassem nada em nome de Yeshua, e agora toda Jerusalém estava tomada por esses ensinamentos, e ainda eram eles acusados pela morte do Salvador. Ao passo de que o próprio Kefá lhe responde, e assim fazendo, nos dá testemunho de que devemos obedecer a Elohim e não aos homens. Concluiu dizendo que fora aquele grupo de saduceus que o crucificaram,
Mas Elohim dos nossos antepassados o havia ressuscitado e o elevado à sua destra, para que fosse Yeshua, agora Sar El Mashiach, Príncipe e Salvador, para dar ao povo de Israel a salvação que há tanto esperavam, e também a remissão por todos os pecados feitos por eles durante toda a trajetória do povo de Elohim. Aqui vemos que nos parece que Kefar se dirigia somente a Israel, o benefício da salvação e remissão dos pecados, o que nos levanta uma pergunta: será que somente este povo fora dado tamanho benefício? E se sim, o que fazer para conquistar a vida eterna? Ora, nosso mestre já nos disse como. Ama Elohim de todo o seu coração e recurso, obedecendo a Torá, e ao teu próximo como a ti mesmo, seguindo o exemplo de Yeshua. Este também dera um novo mandamento. Ame o seu próximo, livre de qualquer preconceito, rancor ou temor, não pelo que fazem para nós, mas por serem seres humanos, como nós mesmos somos. Conclui dizendo que eles mesmos eram testemunhas de todos os fatos, e o Ruach HaKodesh também. E este é dado a todos os que obedecem a Elohim. Apesar de muitos hoje crerem que o Ruach, ou o Espírito do Santo, é um dom dado a qualquer pessoa, a palavra é clara em nos dizer que este é dado somente àquele que luta para obedecer os preceitos de Elohim. Ao ouvir essas palavras, o conselho entra em furor, porém um ancião muito respeitado, sendo fariseu por nome de Gamaliel, mandou que levasse os emissários para fora do conselho. Então, inspirado pela sabedoria divina, aconselha a todos que deixassem os emissários em paz, pois muitos vieram antes dele, e diziam ser uma coisa, e por fim, logo após as suas mortes, todos os grupos sucumbiram, juntamente com seus liderizadores. Fora assim com toda Oteudas, que arrebanhou 400 homens, também com Yehudá Garlil, ou Judas o Galileu. Ora, se estes homens fossem comuns como os outros, logo tal chama se apagaria, e não seria mais problema para o reino. Porém, se fossem realmente mandados por Elohim, como dizia, nada iria os parar, nada teria tamanha força para fazê-los. Assim, ponderando, decidiram o conselho então liberá-los. Porém, antes os fizeram uma série de ameaças, injuriando e caluniando, e ordenando-os para que não mais falassem em nome de Yeshua. E então saíram, mas não saíram tristes, porém alegres, pois receberam a honra de serem maltratados em nome do Mestre. Que lição para nós! Que lição para mim! A todo momento somos testados. Somos julgados, caluniados e perseguidos por crermos em algo que este mundo mal consegue entender. E se não somos perseguidos pelos homens? O somos pelos demônios. Porém, não conseguimos suportar, pois acreditamos que segui-lo é um favor e não uma honra. E assim todos os dias, continuaram a cumprir o seu dever no templo e nas casas, e não pararam de ensinar e a curar em nome de Yeshua HaMashiach.